Começamos agora AEDAS no ar. Ei povo, estamos chegando por aqui com o AEDAS no ar, este espaço de informação da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS. Eu sou o Lucas Jerônimo e vamos juntos conversando sobre o que é assunto importante aqui na nossa região neste mês de junho, mês que também é de muitos festejos que tem muito a ver com a nossa mineiridade. Chega mais, fique à vontade e continue por aqui. Este é um programa da Assessoria Técnica Independente que trabalha ao lado das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, tragédia que jamais poderá ser esquecida. Seguimos junto das comunidades da bacia do Rio Paraupeba para escutar, dialogar e contribuir na caminhada em busca de reparação integral. Por aqui a gente conversa sobre o programa de transferência de renda, sobre o acordo judicial, sobre os anexos do acordo e sobre a realidade nos territórios atingidos. E se você tem algum tema para sugerir para o AEDAS no ar, é só nos enviar pelas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, pelo @AEDASMG. Você está ouvindo AEDAS no ar. E no programa de hoje, a nossa prosa é sobre participação, nova consulta popular para UTTs e quilombos, PTR e mais. A gente começa falando sobre participação em tudo. Atingidos e atingidas do Paraupeba lançaram uma carta e exigem protagonismo nas decisões de gestão do anexo 1.1. Escuta aí. No encontro, com o objetivo de construir a proposta de governança popular, o anexo 1.1, e debater o sistema de participação da Bacia do Paraupeba e Lago de Três Marias demandamos. O recurso é nosso. Queremos ser protagonistas em todas as decisões de gestões do anexo 1.1. É nosso direito estar em todos os espaços de decisão que definam os projetos e programas de crédito e microcrédito, assim como definindo os critérios de candidatura e escolhendo a entidade gestora que deve obedecer regras de funcionamento criadas por nós. Se ouviu a Patrícia Passarella lendo um trecho da carta aberta lançada por atingidos de Brumadinho e outros 25 municípios afetados pelo rompimento da barragem da Vale S.A. A carta exige mais protagonismo nas decisões de gestão do anexo 1.1 do acordo firmado em 2021 entre Vale, Governo de Minas e instituições de justiça, que prevê 3 bilhões de reais para projetos de demandas das comunidades. A carta também aponta para a criação de um sistema de participação que fortaleça as decisões e a fiscalização da população atingida nas medidas de reparação. Foi lançada no dia 12 de junho, após o encontro de atingidos e atingidas da Bacia do Paraupeba e Lago Três Marias, que reuniu mais de 150 pessoas de várias regiões e reforçou cobranças por participação no processo de reparação. A Juliana Funari, da Coordenação de Áreas Temáticas da AEDAS, explicou para a gente que o processo de construção da carta foi a partir do diálogo com lideranças das 5 regiões. Em síntese, essa carta é uma mensagem para toda a sociedade mineira, do Brasil e internacional, dos debates que vêm sendo construídos nos territórios, com mais de 2.000 pessoas, debatendo os temas em torno do anexo 1.1 e de um possível sistema de participação que garanta uma participação informada, efetiva e deliberativa de todas as pessoas atingidas no acordo judicial, e na reparação integral.
Essa carta traz algumas pautas centrais, afirmando que o recurso é das pessoas atingidas. Então, é muito importante se construir uma gestão popular, onde os atingidos e atingidas tenham protagonismo em todas as instâncias de decisão. As propostas também devem ser das pessoas atingidas em relação aos projetos de demanda das comunidades, aos programas de crédito e microcrédito. E a terceira pauta importante da carta é participação em tudo, né, que reforça essa exigência, né, do direito à participação em todas as instâncias e a partir desde as comunidades a nível interregional e de toda a bacia, né? Na carta também é evidenciado a necessidade, né, de apoio das instituições de justiça para que os direitos que estão no acordo sejam de fato efetivados. Participaram do encontro grupos sociais como os familiares das vítimas fatais, Ava Brum, Articulação de Atingidos e Atingidas, como o Paraupeba participa, comitês de atingidas e atingidos e outros grupos locais e regionais, povo indígena Caxixó, quilombolas, povos e comunidades tradicionais de religião ancestral de matriz africana, pescadoras e pescadores, ribeirinhas e ribeirinhos, integrantes das comissões de atingidos e atingidas e seus grupos sociais organizados, de movimentos que lutam por direitos humanos, como a Renser, de atingidos por barragens, como o MAB, atingidos por mineração, o MAN e Sem Terra, o MST. As 3 instituições que prestam assessoria técnica independente para essas comunidades, AEDAS, Instituto Guaicuí e NACAB, também participaram. E é claro, a gente estava lá e registramos a opinião de algumas pessoas para trazer essas informações. A primeira é a Tatiana Rodrigues, de São Joaquim de Bicas, que comentou sobre a importância da Carta Aberta ser de fato respeitada enquanto uma voz coletiva dos atingidos e atingidas da bacia. Eu espero que tenha pelo menos um mínimo de respeito e que ela possa ser ouvida e direcionada a todos os atingidos, não só os que vieram aqui. Acho que todos têm que saber e identificar o que a gente está identificando aqui. E claramente não ficar só num papel, ela tem que sair do papel e ser resistente para que a gente consiga os nossos direitos que a gente está ali. Claro que tem muitas coisas ali que pode ser corrigida, pode ter intervenção, mas o principal é ela ter respeito e a gente ter essa união de todos estão juntos pelo mesmo objetivo. Planejar e participar. Para ajudar nesse processo de participação, nos 3 bilhões de reais do anexo 1.1, está sendo construído um plano participativo que vai apontar etapas de planejamento entre os atingidos de Brumadinho e dos demais 25 municípios atingidos. Então, a ideia do plano é isso, ele vai ser um guia para a gente, ele vai conter temas, grandes temas que estão ligados aos danos que a gente sofreu e vamos usá-los para orientar o processo de desenvolvimento do que a gente chama de crédito e microcrédito, do que a gente chama de gestão popular. Então, esse plano participativo é o nosso guia, tá? Vamos pensar assim. Essa que a gente ouviu é a Isis Tábuas, coordenadora geral do projeto da AEDAS em Brumadinho. O anexo 1.1 do acordo também é chamado de Projeto Demandas das Comunidades. Esse anexo tem sido considerado uma conquista da luta coletiva das pessoas atingidas, pois é a única parte do acordo que prevê a participação das comunidades atingidas em todas as fases do processo. O plano participativo ainda não foi fechado. Sua construção vai se dar ao longo da discussão que envolve o anexo 1.1. O Janderson Santos, coordenador na AEDAS, falou sobre a relação entre o plano participativo para os 3 bilhões de reais desse anexo que prevê projetos de demandas das comunidades. O plano participativo ele tem uma relação direta tanto com os projetos das comunidades como projetos que estão voltados para crédito e microcrédito. Então, a resolução final que saiu da carta, a ideia foi trazer apontamentos nesse sentido para que o plano seja construído de fato pela população atingida em conjunto com as ATIs, que tem esse papel de assessorar toda a população atingida. E a carta exige punição da Vale. A carta aberta dos atingidos e atingidas
se solidariza com as famílias e amigos de todas as 272 vidas perdidas com o rompimento. Ouça mais um trecho da leitura da carta. Repudiamos a lógica da morte da Vale e do sistema de minério-dependência que faz vítimas no Paraopeba, no Rio Doce e em todo o Brasil. E afirmamos que a vida precisa estar acima do lucro. Exigimos a punição efetiva da Vale, da Tunsud e de todas as empresas e pessoas que colocaram e colocam o lucro acima da vida. Josiane Melo, da Avabrum, Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, fez um convite a toda a população para refletir sobre a memória das vítimas e pela cobrança por justiça. A impunidade corrói as nossas almas. Por isso, eu faço um convite a todos vocês. Um convite de indignação, de esperança, porque juntos nós somos mais fortes. Eu convido todos que estão aqui presentes a lutar conosco por justiça, para que haja a celeridade no processo criminal, para que a Vale e a Tunsud sejam punidas pelos crimes contra a flora, contra a fauna, e que os indiciados sejam responsabilizados pelo crime contra a vida 272 vezes. Eu os convido para lutar por alterações nas leis minerárias, por fiscalizações fidedignas, e que crimes como o de Brumadinho nunca mais aconteçam. Eu os convido a lutar pelo encontro das 4 joias que ainda estão naquela lama de sangue e de dor. Na busca por participação nos recursos do anexo 1.1, crianças e adolescentes também têm entendido melhor sobre a importância da governança popular. Nos espaços participativos com a AEDAS, a equipe da Ciranda tem trazido o tema dos projetos de demandas das comunidades em uma linguagem acessível para os mais novos. Um exemplo são as maquetes de argila. Nelas, as crianças põem a mão na massa e criam parques com elementos que desejam ter em suas comunidades. A Scarlett Souza, pedagoga na AEDAS, fala um pouco sobre essa experiência. Hoje as crianças trabalharam com argila e a gente veio trabalhar com eles o significado de governança. Então, para isso, a gente dividiu as crianças em grupos e elas, divididas, elas decidiram qual projeto seria implantado no bairro delas, aqui no Citrolândia. Então, cada uma delas criaram um parque, o Parque Liberdade e o Parque Dinossauro Lindinho de Florzinha. Então, elas montaram as maquetes com todos os elementos que tinham no parque e a gente apresentou. A Tatiana Rodrigues, de São Joaquim de Bicas, leva a filha para os espaços de discussão com assessoria técnica. Para ela, as crianças e adolescentes precisam também ser ouvidas. Que ela tem que ter essa participação, acho que tem que ser ouvida, porque é o nosso futuro. A gente está construindo hoje algo que lá na frente vai ficar para elas. Então elas também têm que estar participando desse anexo 1.1. É isso, gente. As crianças vão colher os frutos dessa construção dos projetos de demandas das comunidades. Por isso, é muito importante que todas e todas participem no presente dessa construção. Por nós, por nossa comunidade e também por nossa família, os nossos filhos e netos. Você está ouvindo AEDAS no ar. Bora agora falar do Programa de Transferência de Renda, o PTR, aquele programa que substituiu o pagamento emergencial, lembra? A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é quem cuida, faz a gestão do PTR, segue realizando atendimento presencial. Nesse período atual, além de negados e bloqueados, atingidos e atingidas que nunca fizeram parte do programa podem ir até os pontos de atendimento para solicitar a inclusão. Sempre lembrando que pode fazer a inscrição ou recadastramento, no caso dos bloqueados e negados,
quem levar a documentação necessária e se encaixar nos critérios. Para isso, vai lá no site da FGV. Pega aí a caneta, o lápis para anotar, www.fgv.br/PTR. Vou repetir, www.fgv.br/PTR. Giro de notícias. Ainda sobre o programa de transferência de renda, sugestões e solicitações das atingidas e atingidos foram enviadas ao Comitê de Comprometentes. O documento foi entregue no último dia 21 e traz questões que ainda precisam ser respondidas pelos comprometentes. A EDAS, em conjunto com o Instituto Guaicuí e NACAB, assessorias técnicas independentes da Bacia do Paraupeba e Lago Três Marias, encaminhou no dia 21 de junho um documento com solicitações e sugestões das pessoas atingidas referentes ao programa de transferência de renda. Esse documento com as perguntas, foi enviado para o Comitê de Comprometentes, composto pelo Governo de Minas, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual e Federal. Além dos comprometentes, receberam esse material a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é responsável pela operacionalização do PTR, e a Secretaria Executiva do Acordo. Esse levantamento das questões apresentadas foi feito a partir de relatórios construídos pela equipe de mobilização da EDAS no diálogo junto às comunidades e depois reunidas aos dados colhidos pelas equipes das outras assessorias que atuam na Bacia do Paraupeba e Lago Três Marias. Entre as questões que ainda necessitam de uma resposta por parte dos comprometentes estão, por exemplo, o novo critério territorial adotado para o PTR, as poligonais, como a validação destas e a delimitação do território, a organização, a regularidade e a devida comunicação do cronograma de atendimento, a documentação necessária para entrar no programa, agilidade na regularização do pagamento dos valores passados, ainda não recebidos, o passivo, respeito às questões específicas, formas de comprovação da residência para atender ao critério da territorialidade e abalo de renda dos povos e comunidades tradicionais, melhoria no processo de comunicação com atingidos e atingidas, como o funcionamento e ampliação dos canais de diálogo já disponíveis. Você está ouvindo a EDAS no ar. É tempo de festejo, música e comida boa. É verdade, época de celebrar a cultura popular manifestada pela tradição das festas juninas e julinas. E em Brumadinho tem também. Vem aí o 9º Festival de Quadrilhas, Arraial do Buscapé. Anota aí, vai ser nos dias 1, 2 e 3 de julho, na Praça de Eventos, que fica ao lado da quadra de esportes municipal. Nos dias 1 e 2, a festa começa às 5 da tarde e termina às 2 da manhã. Já no dia 3, tem festança das 5 da tarde até a meia-noite. E na programação tem a apresentação de 21 quadrilhas e após, show de bandas. Então, 9º Festival de Quadrilhas em Brumadinho, nos dias 1, 2 e 3 de julho, na Praça de Eventos, que fica ao lado da quadra de esportes municipal. Vai que é bom! Giro de notícias. Tem uma nova consulta popular acontecendo para os povos e comunidades tradicionais da Bacia do Rio Paraupeba e Lago Três Marias sobre a priorização de projetos. A gente convidou a Hélida Franco, mobilizadora da equipe de povos e comunidades tradicionais, para nos atualizar sobre esse assunto. Diz aí, Hélida. Oi, pessoal. Neste momento, a EDAS, também que acompanha a região 2, e também todas as outras assessorias técnicas que acompanham o processo de reparação de Brumadinho, e de toda a bacia do Paraupeba e a represa Três Marias, estão passando por um processo de uma nova consulta sobre os projetos de priorização para o anexo 1.4, Mas nesse momento nós só vamos fazer essa nova consulta com os povos e comunidades tradicionais dessas regiões,
de toda a bacia do Paraupeba até as Três Marias. Isso porque, né, na consulta que houve no ano passado, né, final do ano passado de 2021, em novembro, vários projetos que tanto as comunidades quilombolas da região 1, as comunidades da região 2 e também de todas as outras regiões, né, acompanhadas aí nesse processo de reparação, não tiveram seus projetos aprovados, né? Então, nesse momento, os comprometentes pedem para a gente retornar com as comunidades para fazer, né, uma nova consulta para que os projetos que foram enviados naquele momento, em 2021, sejam novamente analisados pelas comunidades, né, seja feito um processo de votação e seja encaminhado essa priorização, tal qual foi lá, né, no ano passado, e os comprometentes vão avaliar novamente, né, a viabilidade financeira para que esse projeto, né, que as comunidades elas aprovem, sejam implementados nesse processo de reparação através do anexo 1.4. Para cada município, né, e aí pensando especificamente na R1 e na R2, que é acompanhados pela EDAS, será aprovado um projeto, né? Então, as comunidades da R1, né, as comunidades quilombolas, que são acompanhadas pela EDAS, enquanto povos e comunidades tradicionais, elas irão se reunir, irão fazer uma votação, irão enviar, né, umas prioridades de projetos para os comprometentes, e dentre esses, um projeto será escolhido para ser implementado e que alcance a reparação para essas comunidades tradicionais. E isso vai ocorrer em toda a bacia do Paraupeba, para todas essas comunidades, né, para todos esses povos e comunidades tradicionais. Esse prazo, né, ele é até o dia 10 de agosto, nós estamos em processo dessa nova consulta, em diálogo com as comunidades, e ele finaliza para esse envio para os comprometentes no dia 10 de agosto. Valeu, Hélida, por nos informar, e a gente vai seguir, é claro, acompanhando esse assunto. Ei, gente, dica importante de leitura aqui. A Caritas Minas Gerais está lançando um novo trabalho, um livro sobre o direito das pessoas atingidas à assessoria técnica independente. Sobre esse lançamento e a importância do tema, a gente conversa agora com o Rodrigo Vieira, assessor regional da Caritas. Ei, Rodrigo, seja bem-vindo. Alô, ouvintes do AIDAS no Ar. A Caritas é a Organização da Igreja Católica, uma rede internacional de ajuda humanitária, e nós somos assessoria técnica aos atingidos e atingidas pelo crime da Samarco, BHP Billington e Vale em Mariana, também aos atingidos pela Anglo-América, Conceição do Mato Dentro, né? E eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre um livro que a Caritas acabou de lançar, Um Direito às Comunidades Atingidas pela Mineração, Assessoria Técnica Independente, né? Então é um livro que ele é organizado pela Caritas, pela nossa assessora Letícia Leixo, mas é um livro que ele é escrito por várias assessorias técnicas, né? Assessoria técnica que estão aí na bacia do Paraupeba, assessoria técnica que estão aí na bacia do Rio Doce, assessoria técnica que estão em Conceição do Mato Dentro, né? E ele começa, como não poderia deixar de ser, o primeiro capítulo dele é a conquista do direito de assessoria técnica independente, que é uma série de depoimentos dos próprios atingidos e atingidas, falando como é que a assessoria técnica independente tem sido um instrumento, uma ferramenta de luta para que eles possam conquistar a reparação integral, a reparação justa. Então ele traz uma diversidade grande de experiências de assessoria técnicas contadas aí pelas instituições gestoras da assessoria técnica que construíram, né, também boa parte de novos direitos aos atingidos pela mineração e que construíram isso junto com os atingidos, né? Rodrigo, e de que forma esses avanços, as conquistas por direitos, são expressadas no livro? Todas as assessorias técnicas que descreveram esse livro, elas fizeram matriz de danos,
tem experiência que, né, de assessoria técnica fez matriz de danos, tem experiência de matriz de assessoria técnica que fez cadastro dependente, tem experiência de assessoria técnica que fez estudo da água, do ar, do solo, da saúde mental, né? Então traz uma diversidade de experiência muito rica, né, do que tem que ser uma assessoria técnica. A gente vê claramente nesse livro que a assessoria técnica, o direito conquistado, foi a partir da participação efetiva dos atingidos junto à assessoria técnica, seja em assembleias, seja audiência pública, seja em núcleos de base, né? Em comissões de atingidos, é essa organização dos atingidos que a assessoria técnica está contando, que faz a efetivação do direito, que faz a conquista da reparação integral, como está muito bem descrito no livro. E todos os exemplos reunidos neste livro partem de muita experiência, né? E esse momento é muito importante a gente estar lançando esse livro, porque os atingidos conquistaram a Polícia Estadual de Barragem, a Lei Estadual número 23.795 de 2021, né? E ela também traz assessoria técnica como direito dos atingidos a essa lei. Então, nesse momento que essa lei está para ser regulamentada, esse livro tem uma série de experiências que podem ser, né, servir de modelo e de servir para subsidiar a regulamentação dessa lei. Ô Rodrigo, e onde quem está nos ouvindo pode encontrar o livro? Então, esse livro vocês podem procurar ele na internet, no site da Caritas, www.caritas.org.br, e também está sendo distribuído para as organizações de assessoria técnica, está sendo distribuído para bibliotecas públicas, né? Então, que esse livro seja um instrumento de luta e que sirva para, né, ser também um subsídio para a regulamentação da Polícia Estadual de Barragem. Valeu, Rodrigo, leitura que vale a pena, que nos informa e fortalece a caminhada por memória, justiça e reparação integral. Acabou, gente. Mês que vem a gente se encontra novamente aqui no Aedas no Ar. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui e que compartilha esse conteúdo, que leva informação a mais gente para a comunidade inteira saber. Além desse aqui, a gente tem uma série de programas que estão disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio como Anchor, Spotify e Google Podcasts. Lá dá para você ouvir outra vez a hora que você quiser. E se quer saber mais sobre o trabalho da Aedas com os atingidos e as atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, vai lá no www.aedasmg.org. E você encontra a Aedas também nas redes sociais, pelo @AedasMG. E tanto pelo site quanto pelas redes sociais, você encontra caminho para o Aedas no Ar, para o nosso jornal Vozes do Paraupeba e todos os conteúdos da Aedas. É isso então. Um abraço a todas e todos e até mais. Este programa teve a apresentação de Lucas Jerônimo, produção de Valmir Macedo e Lucas Jerônimo, roteiro Lucas Jerônimo, edição Lucas Jerônimo e contou com o apoio da equipe de comunicação da Aedas.